Muito bem, vamos entender melhor como funciona a técnica de médias móveis simples. Vocês já viram que eu estou chamando médias móveis simples de uma maneira mais íntima, né? Estou chamando de MMS. E fica mais fácil do que ficar escrevendo médias móveis simples. Essa é a fórmula básica de como funciona médias móveis simples. Bora ver um exemplo em que o R é igual a 3, tá? Para a gente entender como é que funciona a dinâmica dessa técnica. Basicamente, como é que funciona? Se o meu R é igual a 3, e eu quero calcular aqui o M1, que nota que Z de T é a minha série, que está aqui à esquerda, né? Z de T são os meus dados da minha série temporal. E o M de T é a minha estimativa de médias móveis. O método de médias móveis serve tanto para fazer previsão de séries simples, que não tem tendência, ao menos não significativa e nem sazonalidade, como serve também para eu diminuir o ruído nessa série. Essa técnica ela é muito utilizada em técnicas que eu tenho que reduzir o ruído em tempo real, tá? É muito bom também para mostrar resultados, porque às vezes tem muito ruído e fica difícil para uma pessoa comum entender. Então, bora calcular aqui médias móveis simples. Então, eu quero calcular o meu M1, certo? Para o meu R igual a 3. Então, se o meu R é igual a 3, a primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular esse carinha aqui, ó. Então, é 1, né? Então, se T é 1, fica 1 menos R, 1 menos 3 mais 1. 1 menos 3 mais 1 vai dar menos 3. Então, isso é até onde eu tenho que ir, né? Esse aqui é meu T. Então, eu vou de T até esse ponto aqui. Então, eu precisaria calcular Z1 mais T menos 1, né? Z0 mais... Calculei errado aqui, né? Meu T é 1. E o meu R é 3, tá certo. Aqui vai zerar. Então, vou precisar aqui, para uma janela 3, vou precisar do Z menos 1. Bom, aqui já viu que não dá, né? Eu vou dividir esse cara por 3. Já viu que não vai dar. Na verdade, isso aqui é o tamanho da janela. Aqui já não deu. Por quê? Porque eu não tenho o Z0 e eu não tenho o Z menos 1, tá? Então, não dá para calcular isso aí. Então, eu não tenho M1. Bora para o M2. A minha janela é 3, viu? Então, se a minha janela é 3, eu vou precisar do Z2, do Z1 e do Z0, tá? Então, eu pego isso e divido por 3. Aqui eu também tenho um problema, porque eu não tenho o Z0. Então, se eu não tenho o Z0, não posso calcular o M2. Tem gente que faz uma adaptação aqui, tá? Por exemplo, no M1, não posso calcular. Então, eu uso só o Z1 e não divido por 3, eu divido por 1. Quando vai para o M2, aí eu uso Z2 e Z1 e não divido por 3, eu divido por 2. É uma forma de ajustar. Então, tem situações em que precisa fazer isso. Não é o nosso caso aqui. Aí eu vou calcular aqui para M3. Aí vou precisar de Z3 mais Z2 mais Z1. Opa, agora eu tenho, né? Dividido por 3. Então, aqui faz sentido, aqui não fazia sentido, aqui passa a fazer. Olha, eu tenho T menos R mais 1. Quem é T? T é 3. Menos R, que é 3, mais 1. Isso aqui vai dar 1. Então, a minha série calculada vai de 3 até 1. Tá? Repara que abaixo disso não faz sentido. Quando meu T era igual a 2, eu tinha 2 menos 3 mais 1. Isso aqui dava o quê? Menos 1 dava 0. Se o meu T é igual a 1, eu vou ter 1 menos 3 mais 1. Então, eu vou ter aqui menos 2 mais 1. Opa, aqui estava errado. Na verdade, era menos 1, né? Eu falei errado. Aqui era positivo. Então, estava certinho. Então, normalmente essa fórmula significa isso. Eu vou do T até T menos R mais 1. Tá? Então, esse T menos R mais 1 é o que vai definir se eu posso calcular ou não. Se esse T menos R mais 1 der abaixo de 1,
ou seja, 0, menos 1, 2, então eu não posso calcular naquele ponto. No nosso caso aqui, a gente pode começar a partir de 3. A gente vai perceber que, de um modo geral, para um R qualquer, eu só começo a calcular a partir de t igual a R. Tá? Agora, repara, quem é o M de 3? O M de 3 sou eu pegar a média de Z3, Z2 e Z1, a média aritmética. Isso que é média móvel simples, né? Eu estou usando a média simples. Ok. Se eu quiser calcular o M4, eu vou precisar de Z4 mais Z3 mais Z2, e isso dividido por 3. Tá? E aí eu estou pegando uma outra janela, né? Aí eu já peguei a minha janela e movi. Primeiro ela estava aqui, agora ela andou um pouquinho. Então aqui, ó, eu calculei o meu M3. Aqui eu calculei o M4. Então já ficou evidente para vocês que se eu quiser calcular o M5, eu vou pegar daqui até aqui, ó. Até isso aqui eu obtenho o M5. Então, por isso que é média móvel. Isso aqui, gente, isso aqui é uma janela. Então, essa daqui é a janela do M5. E isso aqui é o tamanho da janela. A minha série suavizada, a minha média móvel, é então essa aqui, ó. Eu não tenho aqui, não tenho aqui, e aqui eu passo a ter M3. Na verdade, eu podia também escrever assim, viu? Vou escrever assim da segunda forma. M4, M5, M6, M7. Então, basicamente, a minha série suavizada é essa aqui, em azul. Essa é a dinâmica do cálculo. Eu mostrei para vocês também que tem uma outra forma de calcular, que é essa forma aqui, ó, que é você calcular o m de t como igual ao m de t menos 1 mais z de t, vou escrever assim, porque não vai caber, z de t menos r sobre r, tá? Como é que funciona isso? Por que que isso funciona? Bom, bora pegar aqui o meu M4, tá? Eu quero fazer a atualização do M4. Então, o M4, usando essa fórmula aqui, seria igual ao M3, ou seja, o meu M... Nota aqui, antes de eu mostrar isso, bora ver qual é a diferença do M4 para o M3. A diferença do M4 para o M3 é que no M3 eu não tenho Z4, ou seja, entrou o Z4 e saiu o Z1, não é isso? Então, o meu M4 é o M3 sem o Z1 e com o Z4. Então, é basicamente isso, olha. Ele é o meu M3 mais o Z4 menos o Z1 dividido por R. Então, isso aqui é uma outra fórmula. Funciona do mesmo jeito, só que eu vou atualizando. Ao invés de eu acumular, aqui nesse caso não parece fazer diferença, mas se eu tivesse um R igual a 10, por exemplo, seria uma baita de uma economia. Que ao invés de ter 10 amostras aqui para fazer a conta toda vez e ter que repetir a mesma conta, eu não. Eu só adiciono o Z4 em cima do meu M3 e subtraio o Z1 no meu M3. Basicamente isso. Quer dizer, eu tenho que dividir por 3, né? Porque nota que o que está saindo, gente, não é só o Z1, é o Z1 dividido por 3. Entendam que isso aqui é Z3 dividido por 3 mais Z2 dividido por 3 mais Z1 dividido por 3. Tá? Então, eu não estou só tirando o Z1. Eu estou tirando o Z1 dividido por 3. E estou entrando com o Z4 dividido por 3. Tá? Então, por isso que eu estou... aqui eu coloquei R, né? Mas seria 3. Então, eu estou pegando o meu M anterior, somando com o Z4 dividido por 3 e subtraindo com o Z1 dividido por 3, porque saiu anterior e entrou uma nova. Tá? Então, é basicamente essa a dinâmica da técnica de médias móveis simples. Então, eu vou avançando. Aí, digamos que eu tenho só 7 amostras e eu quero fazer uma previsão para 8 aqui. Ou seja, eu quero encontrar o Z chapéu 8.
que seria, na verdade, a gente pode dizer que é uma previsão para um passo à frente. Então, como é a previsão para um passo à frente? Então, eu tenho 7 amostras e quero calcular um passo à frente. Então, essa previsão nada mais é do que o meu M de 7. É a última média que eu calculei, e eu repito. E essa seria a previsão. Repara que isso aqui é a mesma coisa que pedir uma previsão para Z chapéu 8, tá? Isso seria verdade, inclusive, se eu colocasse Z7, eu quero 2 passos à frente. Então, isso também é meu M7. Tá? Vai dar Z chapéu 9. Então, basicamente, essa é uma técnica de previsão muito simples. Eu simplesmente pego a última média calculada e jogo para frente. Tá? É assim que funciona a previsão com médias móveis simples. Ou seja, é uma técnica bem simplesinha mesmo.